falar das propriedades, vamos falar dos desejos e assim por diante. A pergunta 138, quais são os deveres exigidos? Os deveres exigidos no corpo, no sétimo mandamento, são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamentos. O que é ser casto? É muito difícil de falar isso, especialmente para um grupo de homens que tem suas famílias, que a maioria é casado, porque o pano de fundo no qual nós fomos criados castidade é nunca ter relação sexual, qualquer tipo de relação sexual, qualquer ato sexual. Não precisa nem ser uma relação que envolva duas pessoas, qualquer ato sexual. Não é bem isso. Castidade na Bíblia é agir de acordo com o seu estado. Se você é solteiro, não ter qualquer tipo de prática sexual. Se você é casado, tê-la do modo estabelecido por Deus. Por isso, os confessores começam falando de castidade no corpo, mas também na mente, nas afeições, nas palavras, no comportamento. Irmãos, é tão complicado isso. Eu digo para vocês que não posso de forma nenhuma dizer que eu estou isento disso. Não estou, nenhum de nós está. Vivemos numa sociedade que se conseguirmos manter castidade no corpo, manter na mente, nas afeições, nas palavras e no comportamento é complicadíssimo. Ele vai se preocupar agora em descrever isso. Mas deixa eu chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Por que chega a esses detalhes? Porque o Senhor Jesus, ao interpretar o sétimo mandamento no Sermão do Monte, disse claramente: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, o adultério não é apenas físico. Como diz aqui, envolve a mente, envolve as afeições, envolve palavras e envolve comportamentos. Mas Jesus não falou nada de palavras. Do que o Senhor Jesus falou, vai a mente, é claro, porque a pessoa pensar errado envolve a mente, vai as afeições, porque pensar no coração adulterou com ela, significa que envolve as afeições, envolve o comportamento também, porque ele mudou o seu olhar. Mas palavras, o apóstolo Paulo é muito claro quando nos fala contra conversas torpes, chocarrices. A tradução da nossa Bíblia não ajuda muito, porque chocarrices é uma palavra que até na literatura clássica é difícil de encontrar. Mas chocarrice basicamente significa o aceno impuro, aqueles gestos obscenos. Isso é condenado. Agora, quando ele diz isso, ele diz que a preservação dessas coisas em nós mesmos e nos outros. Não vamos fazer com que os outros nos copiem. Devemos ter vigilância em todos os sentidos e sermos temperantes. Devemos conservar a sociedade de pessoas castas, ou seja, nos afastar de pessoas que vivem desregradamente, não vivem de acordo com isso. Um dos grandes erros pentecostais é que as pessoas conseguem passar o que é de bom para o errado. A pessoa chega e estende a mão e cura todos os doentes. Não é assim. Saúde não pega. Doença pega. Se você for infectologia e chegar lá com todos os pacientes sofrendo de infectologia, você levantar são, você estiver são, levantar as mãos para curar todos, não é eles que vão receber, não. É você que vai ficar contaminado. Assim é o pecado.
ande com um pecador e você vai ficar exatamente como ele, porque você já é pecador, ele só é um pouco mais. Conserve sociedade com pessoas cárceas, seja modesto no vestuário. No Brasil, modéstia significa apenas não exagerar, ter uma roupa simples. Mas na língua que isso foi escrito, modéstia significa também roupa provocativa. Isso não envolve apenas as mulheres, em mostrar mais do que convém, envolve também os homens. Às vezes o homem não tem muito o que mostrar, mas às vezes nós enfrentamos uma indústria extremamente voltada para realçar a sensualidade feminina e masculina. É exatamente o que está sendo condenado aqui com modéstia no vestuário. Mas também exige o casamento daqueles que não têm o dom de continência. Se você é melhor casado que abrasar, o que diz o apóstolo Paulo. Se você não tem um dom de continência, case-se. Mas exige o amor conjugal. Vocês podem acreditar, na minha vida, no meu ministério, em 40 anos, eu peguei 2 casos em que casados, os cônjuges, um dos cônjuges não queria ter relação sexual. Depois de casado, não é questão, é só coisa de esquerdista esse negócio de o marido estuprar a esposa. Não existe isso. Existe gente bruta que precisa ser corrigido, mas depois que casou, não existe isso. É esquerdista que botou isso na cabeça de muita gente para romper o casamento. Trabalho diligente em nossas vocações. Por que eles colocariam isso? Porque nós mesmos no Brasil temos um ditado que explica bem isso. Mente desocupada é oficina do diabo. Se você trabalha diligentemente em sua vocação, vai ser mais difícil de ser tentado por tudo isso. E evitar todas as impurezas, ocasiões de impurezas e resistir às tentações. Isso vai ficar mais claro no contrário. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério. Adultério é quando um dos dois é casado. O que é casado e entra em uma coisa extraconjugal, está cometendo adultério. A fornicação. Os dois são solteiros. Sou solteiro, ninguém manda na minha vida. Mas o fato de terem relação sexual sem o amparo do casamento, estão cometendo a fornicação. Entra uma palavra aqui que para nós não é muito forte, que é o rapto. Geralmente rapto para nós significa sequestro, como o jurista diz, extorsão mediante sequestro. Mas em inglês, rape significa outra coisa, significa raptar para estuprar. Incesto, ter relação sexual com aquela pessoa com quem tem um grau de afinidade proibido pela Bíblia. Sodomia, a prática de Sodoma. Você diz, mas aqui não fala de lesbianismo. Mas por analogia fala assim. Quando o Senhor Jesus disse qualquer homem que olhar com intenção impura no coração para uma mulher, o oposto é verdadeiro também. Todas as concupiscências desnaturais e todas as imaginações. Meus irmãos, a quantidade de imaginações que existe nessa área não tem tamanho. Não tem fim. E não é preciso que você percorra páginas pornográficas de internet. Basta que você se dedique a aconselhar a sua igreja e você vai ver coisas incríveis acontecendo. As práticas mais idiotas e vergonhosas possíveis. Pensamentos, propósitos e afetos impuros. Todas as comunicações corruptas, torpes ou vias mesmas, comunicações corruptas. É claro que rapidamente nos vem à mão
sites pornográficos ou revistas pornográficas, mas aqui pode significar aquelas piadinhas corruptas que muitas vezes nós contribuímos, se não contando, pelo menos ouvindo. Por isso, diz, todas as comunicações corruptas, torpes, ou ouvir as mesmas, olhares lascivos, comportamento imprudente, leviano, exatamente o que é mais enfatizado na literatura atual. Permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentá-los. Não é muito comum no meio evangélico vermos isso, mas acontece. Eu acho que pode sim se colocar aqui os motéis evangélicos que estão aparecendo por aí. Os votos embaraçadores de celibato. A pessoa garante que vai ficar celibatária. Esse é um dom que é temporal, que não é irrevogável. Deus pode dar e Deus pode tirar. E Deus pode te atender a ser celibatário durante algum tempo. E se você perceber que ele não quer mais, por favor, não retarde o seu casamento. A demora indevida no casamento, ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo. Mais claro do que isso, não é possível ser. Agora, eu quero observar aos irmãos que não para aí. Fala do divórcio e do abandono injusto. Por que o divórcio está proibido no 7º mandamento? Porque separar um casal, mesmo tendo justa razão para isso, a Bíblia diz que o inocente reconstitui a sua vida, pois ele foi chamado à paz, mas o culpado não. O culpado, quando se casa, comete adultério. E ociosidade, glutonaria, bebedice, sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações da natureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Aí eu vou dizer, mas isso é coisa de puritano. É o pessoal que demoliu o teatro de Shakespeare, é essa turma que... Meus irmãos, naqueles dias, as peças de Shakespeare eram extremamente consideradas pornográficas. Se hoje em dia nós temos Shakespeare por grande autor literário, veja o que está por trás. Adultério, traição, fornicação. Ele pode ser muito bom em termos de letras, Machado de Assis também era, mas descreve os atos mais obscenos do coração que pode levar a pessoa a cometer pecado. Como eu disse, esse nos atinge tanto quanto o não matar, porque não é preciso que você tire a vida de alguém para matá-lo, basta irá. Também não basta, não é necessário que você tenha uma relação extraconjugal, sem a cobertura do casamento. Basta que você pense nisso. Comentando esses mandamentos, Calvino diz o seguinte: para Deus que é Espírito, nossos atos são tão palpáveis quanto os móveis que nós pegamos. Deus vê essas coisas e nenhum de nós está isento delas. O que nos cabe é bater os olhos na cruz de Cristo, como os antigos levantaram-se para ver aquilo que foi erguido, bater os joelhos no chão e pedir: Senhor, tem piedade de nós, nos ajuda, releva o nosso estado pecaminoso. Isso aqui nos mostra o quanto nós dependemos de Cristo para ser agradável a Deus, porque por natureza nós não somos. Por natureza não somos. Aquele que acha que pode ser agradável
ao Senhor por natureza, comete um grande erro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.